Alô, alô, galera! Eu estou aqui com o professor Arthur Trigueiros e nós sustentamos a anulação daquela questão de processo penal que fala da NISE, aquela sobre a inimputabilidade. É isso, Arthur? Vou colocar a questão na telinha aqui. É isso, Salim. Então, acho que o examinador deu uma escorregada lá, violou jurisprudência do STJ, né? A questão da NISE diz o seguinte, pessoal. NISE é acusada em um processo penal pela prática do delito de estelionato, pena de 1 a 5 anos de reclusão, e possui condenação definitiva pelo mesmo delito. NISE é paciente psiquiátrica e laudo pericial constatou a sua completa incapacidade de se autodeterminar de acordo com o entendimento acerca da ilicitude do fato que lhe é imputado. Sobre a influência deste diagnóstico sobre os processos atuais ou já julgados, assinale a afirmativa correta. A banca examinadora deu como correta a letra B de bola. Se a insanidade mental ocorreu no curso da execução penal e houver a conversão em medida de segurança, o posterior restabelecimento importa na cessação da periculosidade e consequente extinção da punibilidade. Salim, olha qual foi o problema. Se nós considerarmos que essa letra B de bola é a correta, o que o examinador está dizendo é o seguinte: uma pessoa mentalmente capaz praticou um delito lá de estelionato, a NISE. Praticou o delito de estelionato, ela era imputável no momento da ação ou da omissão. Quando ela começou a cumprir a pena, sobreveio a insanidade mental. Então, é a hipótese chamada de doença mental superveniente. Superveniente. Aquela que vem após o cometimento da infração penal. E o que o examinador diz é o seguinte: a NISE já cumpria a pena lá na execução penal, ficou doente mental, houve a constatação da insanidade mental, e em razão disso, houve a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade para ela, então, cumprir medida de segurança. Aí o examinador continua dizendo lá, olha, cessada a insanidade mental, deverá ser decretada extinta a punibilidade. Veja, ela cumpria a pena, sobreveio a doença mental, suspendeu o cumprimento da pena privativa de liberdade para ela ficar em regime de tratamento ambulatorial, regime de internação, enfim, não importa a espécie de medida de segurança. Aí diz o enunciado que, recuperada a sanidade mental, deveria o juiz decretar extinta a punibilidade. De forma alguma. Mas peraí. Volta a pena originalmente fixada na sentença. Exatamente. Se eu tinha uma pena privativa de liberdade imposta a uma pessoa imputável, ela fica doente mental no curso da execução penal, tudo bem, paralisa o cumprimento daquela pena privativa de liberdade. Fica cumprindo medida de segurança. Cessada a periculosidade, revogada, então, a medida de segurança, tem que ser restabelecida a pena que ainda havia a cumprir e não Perfeito. ser decretada extinta a punibilidade, pessoal. Ó, vou compartilhar com a galera aqui, Arthur. Jurisprudência recente, está aqui, ó, do STJ. É o agravo regimental no habeas corpus 519/917. Vejam, eu vou lá embaixo, ó. É do final do ano de 2021. Vejam aqui. Esta é a ementa. A medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade. Agora, pessoal, o restabelecimento da sanidade mental não pode gerar como consequência a extinção de sua punibilidade, mas tão somente a retomada do cumprimento da pena, já que imputável à época do crime. Arthur, nada mais precisa ser dito, né? Não, esse julgado do STJ espelha o entendimento daquela corte, que é a corte que dá a última palavra em interpretação de lei federal, aplicação de lei federal. Não dá para discutir. Se esse item 2 da ementa se amolda perfeitamente à letra B para dizer que a letra B está errada. Houve a impetração daquele habeas corpus pela defesa sustentando ilegalidade, porque o juiz da execução, a partir do momento que sobreveio a insanidade mental na execução penal, determinou a suspensão da execução da pena privativa de liberdade para submissão à medida de segurança. Alcançada a sanidade,
o juiz da execução penal decretou o quê? O retorno ao cumprimento da PPL. Contra esta decisão é que foi manejado esse habeas corpus e o STJ denegou a ordem de habeas corpus, falando não, tem que haver a retomada da pena privativa de liberdade originalmente imposta, porque à época do crime a pessoa era mentalmente sã. É exatamente o que acontece aqui com a Nise. Se ela cumprir a pena privativa de liberdade e no curso da execução penal é que sobreveio a doença mental, então suspende-se a execução da pena privativa de liberdade, ela fica em regime de tratamento ambulatorial, no caso ali era uma reclusão, né, em regime de internação, e, levantada a insanidade, restaura-se a pena privativa de liberdade originalmente imposta. Mas a letra B fala, Salim, que seria o caso de decretar a extinção da punibilidade. E a resposta A decisão diz não extingue a punibilidade, é exatamente o contrário. Portanto, Arthur, a anulação dessa questão da Nise é o que nós sustentamos, correto? Correto, exatamente. Não tem para onde fugir. O examinador acabou violando frontalmente o entendimento jurisprudencial na nossa mais alta corte no sentido de interpretação de lei federal. Então essa é a posição do CERS, é a minha posição, é a posição do Alexandre Salim. Temos que anular a questão da Nise. Errada a letra B de bola. Abraço, é isso aí, pessoal. Um abraço.